Olá, amigos do canal Logísticas em Foco, todos bem? Estamos aqui hoje com o nosso amigo André Gustavo, que é mestre em Engenharia de Produção pela UF, com MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV e na George Washington University, nos Estados Unidos. MBA em Finanças e economista pela UF, professor, consultor e empreendedor. E hoje nós trazemos ele aqui para trocar um bate-papo, né, com o tema como funciona o transporte e os custos operacionais em tempos de crise. Então, eu vou deixar ele se apresentar um pouco melhor para vocês e a gente vai trocar um bate-papo aqui. Espero que todos gostem dessas informações, compartilhando com todos aí. Oi, gente. Então, é um prazer aí. Muito obrigado pelo convite, Diego. Acho que Logísticas em Foco tem vários profissionais muito bacanas e acho que o nível de informação vai ser ótimo. Aí vamos trocar. O negócio é a gente trocar informação juntos. Perfeito. E já para abrir aqui o nosso bate-papo, a gente tem visto aí a crise, né? E a logística é o setor que não para, né? E com isso a gente vê também o transporte. E o transporte é a nossa maior modalidade, né? Com maior fluxo, é o rodoviário e também é mais prejudicado. Na sua opinião, como podemos melhorar o modal rodoviário? Por outro lado, temos a malha ferroviária, que vem crescendo e sendo vista, né, com outros olhos por empresários. Mas será que temos estruturas para avançar com esse projeto a curto prazo? Eu acho essa pergunta muito... Aqui no Brasil vale muito a pena a gente pensar nisso, né? A gente pensar que aí mais de 65% do nosso transporte é modal rodoviário, né? E aí a gente pensa em países aí que têm crescido gigantemente e trabalham, por exemplo, a China trabalha com 21% só de modal rodoviário, né? A Índia, 39%, países que têm sido economias crescentes. Então, será que não é hora da gente dar uma refletida? Ver se a gente está no caminho correto? Né? Outra coisa que a gente precisa pensar, não é só no modal rodoviário por si só. O problema do Brasil é o modal rodoviário, o custo dele? Não necessariamente, né? A gente tem um grande problema rodoviário estruturado com autônomos. E a maioria desses autônomos tem um caminhão, quando muito dois caminhões. Sim. Então, a gente tem também um desequilíbrio, entendeu, Diego? Muito grande nesse aspecto. A gente percebe que metade do modal rodoviário está na mão de pessoas que não têm muita grana. O cara juntou aquele dinheiro para comprar aquele caminhãozinho, está ganhando o sustento da família dele, mas ele é prejudicado por questões tributárias, ele é prejudicado pelo custo de manutenção, pelo nível de impostos. Quer dizer, então, a gente primeiro tem que pensar que quem é o agente desse modal rodoviário é um agente que tem problemas estruturais importantes. Se a gente pensar nos custos rodoviários, a gente pensar em combustível e manutenção, a gente está falando de quase 40% do custo rodoviário, né? Combustível Correto. E manutenção. Aí a gente bota aí 30%, seguros, pedágios, impostos, praticamente 30%. Pessoas, né? Pagamento de pessoas. Então, quando a gente fala pagamento de pessoas, como quase metade é o cara sozinho, para ele se pagar, custa lá 30% da operação. Quer dizer, além de toda a questão dos impostos que a gente já conhece. Então, primeiro ponto que a gente precisa analisar dessa tua pergunta, o nosso modal rodoviário, ele está muito sucateado. Esse é um problema. Então, a gente tem uma frota com dificuldade de se manter, né? E o segundo ponto, a gente sabe que somente 12% das nossas rodovias são pavimentadas. Eu não estou dizendo bem pavimentadas, eu estou dizendo pavimentadas. E aí, dessas 12%, 40% só é que estão em condição de rodagem. Quer dizer, faz uma conta comigo, 5% das nossas rodovias tem condição de rodagem? Não mais que isso. Aí você me fala, pô, André, o que a gente faz, né, com essa desgraça? Algumas coisas a gente tem que fazer. Lógico, a gente tem que pensar em investimento em infraestrutura, das estradas. Como é que vai fazer isso? O governo não tem dinheiro. Então, faz com a parceria público-privada, né? Faz com que as rodovias sejam melhoradas e que a iniciativa privada tenha interesse nisso, ganhe alguma coisa com isso.
até para a gente conseguir que o país ganhe muito mais, né? Sim. André, mas você pensa, pô, o movimento estrutural do país não é de investir em outro modal, é de fortalecer esse modal, né? É verdade, mas a gente tem que fazer as duas coisas. A gente tem que trabalhar no curto prazo, no modal rodoviário, mas tem que ter um plano de longo prazo para que você torne a estrutura ferroviária, por exemplo, maior, melhor. Essa mesma parceria público-privada, essa mesma estrutura pode te servir estruturalmente para você mudar isso aí, para que a estrutura ferroviária seja um ponto de longo prazo, um caminho de longo prazo, né? Então, assim, quando você pensa nas estruturas fiscais, por exemplo, o governo não está muito preocupado com essa estrutura fiscal atendendo ao país, né, de forma geral. Ele está preocupado em arrecadação, né? Na estrutura de captação de recursos do governo. Mas será que não é hora de repensar a estrutura tributária para a gente facilitar? Né? Será que não é uma boa ideia a gente pensar em impostos subsidiados, por exemplo? Né? E começar a migrar a linha rodoviária, a estrutura rodoviária para uma estrutura ferroviária? Né? Enfim, são essas coisas, né, Diego? Vou te dar um outro exemplo. Se nossas frotas não são muito eficientes, porque o pobre, coitado, lá tem um caminhão e ele tem que fazer a estrutura logística para ele para a sobrevivência, subsistência da família, então por que o governo não entra junto com as montadoras e faz um programa, né? No passado não foi feito lá Minha Casa Minha Vida e tudo isso? Sim. Cara, faz um programa para o cara ter o caminhãozinho novo dele, parcela isso numa quantidade de vezes que o cara consiga pagar a consórcio dele, isso vai melhorar. Você entende que são pontos que a gente precisa analisar, sim. né? E eu tenho até um conhecido que ele começou com um único transporte, né? E ele aproveitou, na época, a gente conversando, falei, cara, como é que você consegue sobreviver, né, de transporte? Porque o tempo todo você vem reclamando dos tributos, você vem reclamando dos impostos, do combustível, a carga que ele pegava todo mês no nosso depósito foi diminuindo gradativamente. Então, ele falou, Diego, tinha até um programa com uma montadora que você devolvia o seu caminhão usado, abatia nas prestações, né, de um novo, e ele acabou pegando recursos com o BNDES. Eu falei, Diego, eu não vou usar nenhum centavo do meu bolso. Eu vou pegar os recursos que o governo me dá e vou comprar um outro veículo. E com esses recursos ele foi montando, né, a pequena transportadora dele. Hoje ele tem 4, 5 caminhões. Mas a gente está pegando uma pessoa aí que tem visão, que tinha talvez uma estrutura, aproveitou uma oportunidade da montadora, do governo, mas já conversei com vários também outros transportadores, outros caminhoneiros, que não tinha a mesma condição. E para ele poder conseguir se manter, tinha que ficar meses fora de casa e vir fazendo paradas em todos os lugares para poder conseguir fazer um montante. Eu falo, Diego, só de combustível, ainda mais quando vai para a região norte do país, né? Onde as estradas são totalmente inacessíveis, buracadas. Exatamente. Quando chegava lá, ele falava, olha, é impossível a gente circular. Então ele voltava realmente no prejuízo. É isso aí. É verdade, né? Concordo contigo, Diego. A gente precisa enxergar que o pequeno tem pouco acesso a esses recursos e também não consegue entender esses recursos. Então, é um programa um pouco maior, né? Esse programa tem que envolver aculturamento, né? A pessoa precisa entender que ela o que ela pode acessar como linha de crédito. O governo tem algumas linhas de crédito que já ajudam, né? Mas precisa fazer dinheiro para pagar depois desse empréstimo, né? Essa é a dificuldade. Legal. Verdade. Então, sabemos também, já foi até uma pincelada nessa primeira pergunta, que os impostos cobrados numa operação logística impedem de termos serviços de qualidade, né, e fretes mais baratos. Hoje, muitas empresas têm sucateado esse serviço, conforme a gente conversou agora, cargas com outras empresas por falta de condições. Você acredita que o transporte fracionado seja daqui para frente a melhor solução? Não sei se eu estou falando algum tipo de besteira, mas eu acredito que
A gente tem visto agora muitas empresas fazendo aí o transporte fracionado, pagar somente por aquilo que está sendo realmente carregado. Sim. O que acontece? Essa questão do transporte fracionado, como eu te falei no início, né? Você imagina, 45% da nossa frota e logística envolve caminhões que são de um profissional, né? Não é uma empresa, não é uma estrutura. Então, assim, ele tem que trabalhar com uma estrutura que ele pode trabalhar. E as empresas menores também, né? Precisam chegar ao seu cliente final, precisam fazer toda a cadeia de suprimentos precisa acontecer, né? Então, acaba que o fracionamento é muito importante, né? Para essa galera. E aí, como a gente tem muitos pequenos empresários, é lógico que o custo como um todo vai ser reduzido, você consegue otimizar espaço de carga, cubagem, volumetria, enfim, eu até tenho algumas opiniões, depois a gente conversa mais sobre isso, né? Como a gente tem uma indústria perversa também com a logística, que não pensa na hora da produção, nos custos de cubagem, enfim, são coisas que a gente pode depois conversar. Mas uma solução importante, né, como você falou, um pequeno conseguiu acesso a uma linha de crédito, BNDES, uma linha de crédito maior. Se a gente começa a construir estruturações cooperativas, conexões unificadas, né? A gente tem em vários outros segmentos, no varejo, por exemplo, a gente já teve várias empresas de varejo que se uniram para comprar juntos, né? Por que esses pequenos não conseguem se unificar para ter custos de manutenção mais baratos, estruturas mais baratas, diminuir essa desigualdade com os grandes, né? Porque o único jeito de você ampliar a competitividade desses pequenos, né, que acabam tendo que usar o fracionado e tudo isso, porque eles estão sozinhos lutando contra gigantes da logística, né? Então, o momento certo o momento certo, né, de você se organizar e você conseguir se unificar a outros, e aí você consegue custos de manutenção de veículo mais barato, compra de forma cooperativa mais barata, você consegue resultados de negociação mais baratos, porque mais vantajosos de forma geral, né? Isso é o que o pequeno tem que buscar, né? Então, quando a gente pensa nessa questão tributária, né? Aí o pequeno já fica desesperado, vários impostos sobrepostos, ele pensa, tem ISS, tem ICMS, PIS, COFINS, não sei o que. Ele começa a ficar desesperado porque ele já sai com a carga tão comprometido em termos de retorno, né, que se acontecer o que você falou, chegar perto do destino e a carga estiver no lugar inatingível, pronto. Ele pagou todos os impostos, todos os custos de manutenção, de diesel, enfim, e não conseguiu o retorno necessário. Às vezes volta até no prejuízo, né? Volta vazio, aquela história. Se você tem uma estruturação, um roteiro logístico nacional mais elaborado, um vai apoiando o outro. O cara voltou da Bahia vazio, cara. O nível de prejuízo que ele tem, né? Então, e como ele pode tornar esse custo mais barato para um segundo que tem que fazer Bahia-Rio, por exemplo, né? Então, falta, o que eu brinco, né? Falta um Uber da vida, né? Para a logística, para você entender que um está precisando do outro. Você vai voltar vazio do Nordeste, o cara do Nordeste pode estar precisando de fazer o reverso contigo, quer dizer, como é que a gente pode trabalhar esse custo, né? Então, falta também, um quebra-cabeça, falta que esse quebra-cabeça se estruture, né? Isso é muito importante. Então, eu acho, sim, que o frete fracionado, o transporte fracionado é uma solução boa, mas eu acho que a gente pode fazer mais coisas ainda. A gente pode fazer esse incentivo aos menores, uma legislação específica. A gente sabe, né, que o Brasil é líder mundial em tributação de carga. Assim, isso encarece tudo, né, que a gente vai receber. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar incentivar os menores e tentar conectar. A gente tem que fazer hubs, né, pontos de conexão entre eles, para saber para onde a carga está andando. Se você consegue fazer um mapeamento disso, pensar no Uber. Assim, né? O Uber não mapeia o cara que está precisando de um veículo e o veículo está lá perto. Então, cara, o transporte tem que fazer a mesma coisa, só que numa escala um pouco maior. E isso depende da gente conseguir unificar os menores, que é uma briga sempre minha na logística. Assim. A gente tem
as transportadoras de maior porte, tudo, e tem os pequenos lutando contra toda essa carga tributária com as mesmos empecilhos legais de gigantes da logística, né? Dependendo do segmento, isso faz toda a diferença, né? Se a gente pensar em termos internacionais, então, custo de porto e tudo isso, aí, nossa, a gente vai longe aí no papo, né? Mas eu acho que esse é o sentido, né? Verdade. Não, e essa questão dos pequenos, a gente às vezes fica com uma pena, porque com essa crise a gente vê muitos não conseguindo competir, porque antigamente a gente fala assim, não, deixa que essa carga pequena aí, né, os grandes não queriam pegar, não competia Isso com aí. cargas pequenas, eles terceirizavam o serviço e deixavam com os pequenos. Aí naquela época ainda tinha até uma chance do pequeno conseguir, né, ter um retorno. Mas hoje a gente está vendo que até os grandes estão competindo com pequenas cargas, né? Sim. E aí a gente vê que, assim, indo para a próxima pergunta, né, aqui no nosso Uhum. canal tem muitas pessoas que nos seguem e que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir, né, com o vídeo e que estão montando uma transportadora ou trabalham com frete. Aí a gente Sim. vê, a gente está em meio a uma crise, uma pandemia. Quais os riscos e vantagens de começar ou executar essa atividade em meio à crise? O que deve ser avaliado? Cara, isso é uma excelente pergunta, né? Aquela pessoa que montou uma empresa na luta lá, que nem teu amigo lá, que tinha um caminhãozinho, conseguiu comprar outro, aí fala, pô, vou começar a transportar. Então, assim, modelagem de negócio é o segredo para qualquer negócio. Então, quando você vai criar um negócio do zero, né, mesmo que seja um segmento tão brilhante como a logística, que é um segmento com tudo para dar certo, né? O Brasil ainda é muito incipiente, a gente tem poucos profissionais de logística e o Brasil ainda é muito incipiente na logística. Então, ao longo do tempo, as pessoas que estão se especializando em logística, daqui a 3, 4, 5 anos, vão estar numa posição aqui no Brasil muito favorável. Eu acredito nisso para quem está trabalhando com um negócio que está começando agora. Se você está abrindo um negócio exatamente agora, a Covid te pegou, né? Então, a Covid te pegou, não foi o momento melhor da sua vida para você abrir o seu negócio próprio, mas você está lá, você já investiu dinheiro, não vai poder sair. Você tem que sustentar a tua família. Então, você vai ter que tentar, na tua modelagem de negócio, começar a entender que você vai ter que ter 2 etapas de negócio. Vai ter que ter a etapa do curto prazo e vai ter que ter a etapa do longo prazo. Por quê? No curto prazo, obviamente, a gente vai ter que trabalhar com essenciais. Vou chutar, tá bom? Se você trabalha exclusivamente com sapatos, você está morto, né? Porque ninguém está comprando sapatos, né? Então, é simples assim, ninguém está saindo de casa, né? Então, Verdade. você tem que tomar alguns cuidados, né? Se você está entrando nesse segmento, você vai ter que, no curto prazo, enxergar os serviços essenciais que vão te fazer crescer esse negócio. Então, você vai ter que ver o que não parou, o que está crescendo, e você vai ter que começar a criar uma empresa que vai funcionar em 2 etapas. Ela agora, no curto prazo, durante quarentena e tudo isso, ela vai funcionar com base em essenciais, e aí a gente está falando de varejo de forma geral, e-commerce, entrega de e-commerce, está falando de farmacêuticos de forma global, né? Uhum. E essa vai ser a primeira etapa do teu negócio. Você vai ter que trabalhar com uma segunda etapa. E pode ser que você tenha que desdobrar, que você tenha comprado um caminhão e talvez você tenha que comprar algumas motos para fazer entrega, fazer uma coisa diferente do que você está pensando. Diversificar, né? Diversificar o seu negócio, porque você tem que focar. Esse é o segredo de qualquer modelagem de negócio. Quando você faz gestão de processos do negócio, você tem que enxergar que no curto prazo você vai ter uma linha de raciocínio. E agora, no longo prazo, o que vai acontecer? Ninguém tem bola de cristal. Mas eu posso garantir a você que no longo prazo, vários setores vão mudar completamente depois da pandemia, né? Eu duvido que o restaurante da esquina lá, aquele restaurante tradicional que você vai comer uma feijoada no domingo, ele começa a pensar, se ele sobreviver efetivamente, se ele vai pensar do mesmo jeito, né? Ali perto da minha casa tem um restaurante tradicional e tudo, que eles já estão tendo que se rever. Assim, naturalmente, eles já começaram a fazer entrega. Precisa. Se você não faz entrega, nesse momento, né, você está morto. Como é que vai ser o pós-pandemia? Né? Por exemplo, várias empresas, XP, investimentos, várias empresas estão
dizendo que até o final do ano eles não pretendem nem voltar, porque, logicamente, também descobriram várias vantagens financeiras de não ter uma sede física, porque cada funcionário está trabalhando na sua casa, né? Então, e aí, como é que vai ser esse novo mundo? Vamos pensar junto aqui. A gente vai ter que ter entrega de documento feito o tempo todo, courrier. Ah, André, mas não era isso. Eu estava pensando em cargas de grande porte. Entendi, mas você vai ter que mexer na tua estrutura, eventualmente. Talvez você tenha que fechar parceria com uma empresa que esteja fazendo entrega de e-commerce. Como é que vão funcionar os cartórios? Se você precisar de uma assinatura hoje com firma reconhecida, como é que você faz? Né? E depois da pandemia, será que não vai ser agilizado o cartório eletrônico? É sempre a pergunta, são sempre essas perguntas que a gente tem que se fazer. Quais são os segmentos que não vão poder atuar do jeito que sempre atuaram? Né? A entrega de documentos, a comunicação entre as empresas. Não, André, tudo bem, eu me comunico online, eu faço Zoom, eu faço WhatsApp, eu faço Skype. Não, sensacional. Mas uma hora algum documento físico vai ter que rodar para um lado e para o outro, né? As pessoas vão ter que assinar. Vai ser eletrônico? Como é que seus funcionários vão ver essa questão da pandemia e do fato de terem ficado em casa, né? Aos que puderam ficar em casa durante esse período. Então, assim, quando a gente monta o plano de negócio de uma empresa no meio de uma guerra, e é o que a gente está vivendo, a gente tem que entender que a guerra uma hora acaba. Sim. E isso traz sequelas para a sociedade. Você vê que, sei lá, a Europa, até hoje, o povo da Europa funciona diferente porque passou por algumas guerras. Né? Eles tratam a comida de uma forma diferente do que a gente, eles tratam o cuidado com o dinheiro diferente do que nós tratamos, porque viveram uma guerra. Agora, todos nós estamos vivendo uma guerra. Então, você não pode esperar que, no longo prazo, o seu negócio funcione como funcionou no passado. Né? A visão das pessoas mudou. O valorizar das pessoas mudou. Então, você vai ter que conectar a logística aos novos tempos, a nova aculturação do povo. Né? É por aí. Essa é a minha linha de raciocínio. Porque a gente vê a pós-pandemia, né, com bons olhos. Nós somos da logística, porque assim, a gente vai ter bastante serviço. Basta, nesse momento que nós estamos em isolamento, né, buscar conhecimento, se estruturar e, pós-pandemia, assim, começar a divulgar os serviços e partir para a luta. Porém, como você falou agora, a questão dos pequenos empreendedores, pequenos empresários, os caminhoneiros que estão à luta, buscando atrás de frete, de carga, assim como o Uber, né? Eu tenho amigos também que são Uber, e Sim. quando eles começam a rodar com o carro, eles não sabem exatamente aonde ter o melhor cliente. Eles rodam o tempo todo, não sabem exatamente o gasto que vai ter com combustível, com pneus, e aí vai, né? Até o momento que ele, olha, aquele horário ali é o melhor horário, ele já conseguiu mapear toda a estrutura, onde é que vai realmente conseguir cliente, por aí vai. E como que é feito assim na questão do transporte? Porque a gente sabe que, tendo vários concorrentes no mercado, às vezes é difícil você conseguir uma brecha para entrar, né? Eu vi isso muito em faculdade, que o professor falava, olha, você tem que panfletar a todo instante, porque vai ter um momento que aquele outro parceiro vai dar mole e o teu nome vai estar ali, né, em vista. Mas qual é a brecha que a gente consegue ver para entrar, né, no mercado? Ótimo, isso é uma boa pergunta. O que acontece? Na verdade, quando você enxerga o mercado crescente, e aí eu acho que ninguém tem dúvida que a logística é o mercado crescente do futuro, acho que qualquer um já analisou isso. Eu não vou poder citar o nome das empresas, mas eu conheço gente em algumas empresas de varejo muito grandes, expressivas e tudo, que, por exemplo, pasme, tiveram empresas de grande porte que não conseguiram cumprir alguns prazos simples, cara, de entrega, enfim. Né? E aí, pequenos tomaram esse lugar. E aí, por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque foi dada uma chance. E aí tem um pouco do que você está falando, é panfletar, não tem jeito. Você tem que se fazer visível. E aí você tem que ter um custo um pouco menor e indicadores de qualidade melhores. André,
pô, é difícil, né? Estou lutando com um grande, vou ter que ser melhor do que o grande, Verdade. vou ter que cobrar menos do que o grande. É o mundo real. Assim, eu podia contar uma história linda para vocês, mas não é assim. O mundo real você vai ter que buscar uma brecha, e muitas vezes a brecha vem da associação com o grande. Você serve como um terceiro no início, até para entender a mecânica do serviço, tá? E aí eu tive alguns conhecidos, né? Obviamente eu conheço muita gente de logística, e tive alguns conhecidos que fizeram exatamente isso. Pegaram carona em grandes para suprir essas demandas falhas, porque eles não estavam cumprindo o SLA, né? O Service Level Agreement, né? Não estavam cumprindo o que estava em contrato, estavam com risco de perder o contrato, então encaixaram terceiros para suprir essa necessidade. Uma vez que essa necessidade é suprida, né, que você constrói esse aprendizado sobre a prestação de serviço, porque o novo também tem isso. Tem muito boa vontade, mas não entende os detalhes, né, da prestação de serviço. Por exemplo, no caso de entrega de móveis e tudo, tem a conexão com a montagem em alguns casos não tem. Então, são equipes que vão trabalhar junto, em outros casos não são equipes que vão trabalhar junto. Então, você precisa entender esse mecanismo. E é isso. Esse panfletar, né, que você diz, é você mostrar que você é capaz, que você tem a mesma qualidade dos grandes, que você ainda consegue cobrar um pouco menos do que eles. E aí você vai respirar fundo, porque um pouco da tua margem de lucro vai cair aí, né, no início, mas faz parte, né, cara? A empresa que está começando, quantas vezes você já não viu no mercado o cara oferecendo o bolinho novo lá, de graça, enfim, faz parte do processo, né? Você conseguir entender como é que é a mecânica daquele nicho, porque cada nicho tem as suas características, né? Se for um nicho transnacional, é completamente diferente do nosso varejo local, né? Então, isso faz diferença. Perfeito. Eu tinha elaborado 2 perguntas aqui. Uhum. Acredito que você já tenha respondido, até a questão dos custos, né? Como calcular isso na prática. E a questão também Legal. da demanda de serviço para a quantidade de transporte. Então, já foram Legal. perguntas respondidas anteriormente. E a gente vê agora a operação logística. A operação logística é um processo no todo. Mas eu fiquei analisando aqui, pensando, né, desde o início da cadeia até o final no consumidor. E tentei, talvez, imaginar em qual ponto dessa cadeia, dessa operação, a gente pudesse melhorar, né, para que a gente tivesse custos logísticos mais viáveis. Tá. Então, o que acontece? Se você pensar efetivamente na estrutura logística como um todo, a gente sabe que é caro, a gente sabe tudo isso se eu parar para analisar, primeiro ponto, né? Essa questão dos custos, né? Como é que eu faço para que esses custos fiquem mais baixos? Primeira coisa, você tem que entender os custos, né? Então, assim, tem sites que fazem, tem aplicativos que fazem? Tem. Você precisa entender o custo. Então, vai ser por peso, vai ser volume, qual é a origem, qual é o tipo de carga, qual é o destino, qual vai ser taxa de despacho, taxa de gerenciamento de risco, pedágio, restrição de rodagem, né? Tem uma grana que se gasta com restrição de rodagem porque você não faz a roteirização do teu caminho adequado, né? Custo de frete, impostos, quer dizer, aí quando você pensa em custo efetivo, é gigantesco, né? Primeiro ponto. André, tudo bem, mas isso eu já sei, né? Como é que eu faço para isso melhorar? Então, aí eu digo para vocês a questão processual, né? Quando eu penso na questão processual, primeiro, aquilo que a gente falou no início, né? A mudança de modal vai ter que ser estrutural e no longo prazo, ou seja, não dá para a gente virar ferroviária amanhã. Então eu continuo trabalhando com o meu modal de sempre lá. Sim, aí quais são os pontos para eu tornar isso um pouco mais barato? É o que eu estava falando lá no início, a gente tem uma indústria muito perversa com a indústria logística. Porque, por exemplo, a gente tem descritivos técnicos de produtos, com as dimensões dos produtos e tudo, muito aquém da nossa necessidade. As embalagens não têm dimensões que favorecem a nossa cubagem, a volumetria necessária. Então, a reformulação devia partir lá da indústria, pensando na cadeia como um todo, né, que você estava citando aí para a gente, pensando na cadeia de suprimentos como um todo, lá na indústria, a gente fala muito de produção mais limpa, né, Lean Manufacturing, e Six Sigma, e PDCA,
letrinhas bonitas, né? Que eu não estou dizendo que não tem que ser usadas, né? Eu não sou maluco, estou concordando que a gente tem que usar. Mas, assim, tem que usar de um jeito certo. Então, assim, a gente tem produtos, cara, que não fecham um caminhão médio, cara, né? Aí você tem falha de otimização da volumetria necessária para um caminhão, simplesmente porque o produto não foi pensado assim, e poderia, né? As embalagens poderiam. Então, os processos têm que ser remodelados e a indústria tem que pensar na cadeia toda produtiva. A indústria está pensando lá na ponta, tipo, temos que reutilizar logística reversa. Eu sou um fã, né? Até trabalho diretamente com logística reversa, mas eu digo para você, cara, a logística reversa é uma ponta da cadeia, mas se você não consegue nem chegar na loja com uma volumetria ótima, cara, você não consegue nem fazer uma cubagem ótima, porque a indústria não conseguiu pensar que esse produto lindo que vai sair para o consumidor precisa entrar num caminhão e que ela vai economizar dinheiro quando ele consegue fazer uma otimização desse processo, cara, né? Então, quer dizer, pensa comigo se não é uma coisa simples da gente pensar, né? E é isso que eu percebo. Eu percebo que as pessoas não estão olhando de forma global, né? Não estão olhando a estrutura como um todo, né? Então, você pensando em cadeia de produção, em supply chain, o que você tem que costurar lá desde o início, no primeiro fornecedor que tem o insumo, até a ponta final do cliente. Aí sim, lá na ponta final, você pensa em logística reversa, né? Volta para a indústria consegue reaproveitar. Mas, cara, a gente não consegue aproveitar um caminhão. A gente está falando de logística reversa sem aproveitar uma desgraça de um caminhão, cara. Sim, dá vontade de matar uns caras desses, não é não, cara? É verdade. Entendeu, cara? É Eu isso. comprei aqui uma certa vez um eletrodoméstico aqui para casa e entrei em contato com a empresa antes que o caminhão chegasse aqui. Eu falei, vocês trabalham com logística reversa? Olha, a gente não trabalha não. A gente acha muito interessante isso, é legal, mas a gente não trabalha. Porque depois que a gente retornar com esse material, a gente não tem aonde dar O que destino fazer? final. Ou seja, ali mesmo deveria ter um contato, uma parceria, né, e tudo mais. Quando o rapaz chegou aqui para trazer uma eletrodoméstico, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu te pago, leva esse produto de volta. Ou seja, eu não precisava pagar, porque eu não precisaria pagar, já deveria estar incluído no serviço da empresa. Mas para não ficar com o material dentro de casa, eletrodoméstico dentro de casa, eu acabei pagando para que eles pudessem, né, retornar. Levar. Isso. É isso. Aí a gente vê, comentando agora mais acima a respeito do e-commerce, né? É um setor crescente da logística, né, que teve um grande destaque aí nessa pandemia. Com essa demanda, vemos também outros tipos de transporte ganhando força, e exemplo também os alternativos. Aplicativos e serviços também que contribuíram para o custo operacional mais em conta. Como você vê essa evolução pós-pandemia? Cara, assim, nem preciso assim, dar minha opinião, né, cara? Ver o cara da Amazon, né? Tipo, caminhando para ser o primeiro trilionário do mundo. Então, assim, ponto, parágrafo, outra linha, né? Tipo, aí vou usar outro exemplo, né? Tipo, o cara da Amazon fala, Netflix está rico. E, cara, acho que vou me meter aí, ó. Aí, o que o cara faz? Me cria uma assinatura, cara, da Amazon, que você leva o livro, a biblioteca virtual gratuita, o Spotify lá deles gratuito, leva o Prime do custo de frete dos produtos da Amazon. Aí você pensa, cara, eu acho que vale a pena assinar esse Netflix novo, vamos dizer assim, esse serviço de streaming novo. Cara, não dá para a gente fugir disso, né? Na verdade, esse crescimento, o que a gente tem que fazer, né, com esse crescimento? O que a gente tem que fazer é entender, a economia tem um termo que diz assim que é o lucro dos pioneiros, ou seja, sei lá, o cara da Apple ganhou tanto dinheiro e o produto dele é até mais caro ainda hoje em dia, porque ele foi o primeiro a criar. Então, ele ganha uma vantagem competitiva no mercado por ter sido o primeiro a criar. Então, assim, a questão do e-commerce, a hora que a gente conseguir que a logística cruze no timing que o e-commerce precisa, porque, por exemplo, 10 vezes, às vezes 20 vezes mais barato comprar na China, mas quanto tempo você demora quando você compra um site na China? Então, acaba não te atendendo à expectativa da entrega, né? Você descobriu que você precisa de um aparelho eletrônico qualquer,
Aí você vê lá por 10 vezes mais barato. Sensacional. Só que leva 3 meses para chegar na tua casa. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que o Brasil está no caminho certo. Eu acho que a gente tem que pensar em aplicativos, sim. Acho que a gente tem que pensar que o Brasil e as formas da gente atingir os nossos clientes finais são muito grandes. A gente tem, cara, cabotagem, aéreo, enfim. Mas a gente não pode esquecer, cara, que o governo tem que estar junto nisso. Isso tem que ser um aporte governamental, né? Porque, assim, é lógico que o custo operacional como um todo do e-commerce tem caído cada dia, né? Mas a gente ainda tem um gargalo de entrega. O cliente final demora 3 meses. O produto sai da China, leva 1 semana, 10 dias, está pronto para chegar no Brasil. O problema é que quando chega no Brasil, está faltando força de trabalho inteligente para isso, para que você reduza os gargalos, trabalhe com processos novos que revelem os caminhos críticos. Não precisa ir muito longe, né? Eu estou fazendo um exemplo enorme e tal. Cara, cansei de ver ali no aterro do Flamengo caminhão e ônibus preso embaixo do viaduto, cara. Simples assim, o cara não consegue fazer uma roteirização, né? A gente está falando do e-commerce, mas a gente tem que pensar assim, que a base, cara, tem que ser feita, né? Se você não consegue construir, então a gente está falando de crescimentos astronômicos. O e-commerce ganhou uma força e uma potência, aliás, todo o virtual, né, ganhou uma potência gigante. A gente está conversando aqui online. Talvez se não fosse a Covid, a gente estaria tomando um café em algum lugar, né? Batendo esse convite, papo. Né? O convite está aí, exatamente. O convite para a gente bater um papo está aí. Perfeito. É isso, né? Mas a logística vai ter que entender, na verdade, que o futuro vai mudar não só a característica da logística, mas a característica do profissional da logística. Que é uma coisa até que eu gostaria de comentar, né? O profissional da logística, cara, vai ter que pensar de uma forma diferente. Vai ter que sair da operação da curva ABC, lá dos estoques estruturados e estoques de segurança, etc. e tal, para trabalhar com outra linha, né? Para trabalhar de forma estratégica, para pensar um passo à frente, né? Então, a grande sacada, lógico, os aplicativos vão ajudar a gente, mas a gente está falando de Big Data, a gente está falando de mineração de dados, a gente está falando de coisas, cara, que a logística são preciosos, né? O Google já faz algumas coisas interessantes, faz, mas a gente tem um caminho gigante, né? Não basta você digitar Porto Seguro no Google e você passar 3 semanas recebendo viagens para Porto Seguro em qualquer pesquisa que você fizer, né? Não adianta, né? Não é suficiente. O que eu digo é, o que o teu cliente final quer? Quais são os pontos que estão causando conflito com o seu cliente final, né? É isso que você precisa ver. Então, a evolução pós-pandemia é nítida. A gente vai mudar culturalmente o mundo, né? Todo mundo que tinha, ou quase todo mundo que tinha dificuldade online, foi quebrando essas dificuldades, né? 70% das universidades tinham barreiras online. Hoje em dia, essas barreiras acabaram, né? Em poucas semanas, todo mundo teve que se adaptar. É adaptar ou morrer. A logística está no cerne disso tudo. Mas o que é logística? Vamos pegar esse e-commerce. O que é logística? Estão tratando, cara, drones com capacidade de 400 quilos de carga. Drone, cara, né? Aí você pensa, mas André, drone, carro autônomo, não sei o quê. Cara, a gente vai ter que se adaptar. A Uber está fazendo todos os testes que eles conseguem, por exemplo, para carro autônomo, porque o maior custo deles é o funcionário. Sim, sim. Então, é isso, né? E se você não tiver mais numa motozinha fazendo entrega, tiver um drone sobrevoando para fazer entrega, né? Quem você vai ser na logística? Se você não vai ser mais o cara da moto, então você tem que ser o cara que vai conseguir fazer a roteirização. Você vai ter que fazer a inteligência do negócio. A roteirização, vai ter que descobrir soluções para o teu drone não ser abatido no ar por alguém que vai roubar a tua carga. Enfim,
é nítido que isso vai acontecer, né? Se a gente pensar em Brasil, você pode ter certeza que o drone vai tomar um esteco, né? Eu tenho certeza O mesmo gerenciamento disso. de risco que a gente tem na rodovia vai ter que ser agora aéreo também, né? Exatamente, cara, é tudo isso. Aí você vai ter que ter outra apreciação sobre a logística, né? É isso, você vai ter que ser... Você trabalha com logística? Trabalha. Com o que você trabalha? Com análise de risco, com mitigação de risco, com outras análises que hoje em dia estão mais distantes da logística. Mas eu acho que depois dessa pandemia a gente vai ficar muito menos distante assim. A gente vai começar a enxergar isso. Até porque as empresas passaram a enxergar o distanciamento presencial como uma realidade que pode atingir a gente a qualquer momento, né? Então, a mão de obra profissional do futuro na logística, por exemplo, eu estou pegando um gancho aí, até estou, enfim, complementando a história do e-commerce, mas, cara, o profissional da logística do futuro, cara, vai ser um profissional muito mais tático e estratégico e muito menos operacional. Então, se a gente que é apaixonado por logística, a gente tem que se preparar para ser um profissional muito mais estratégico, muito mais tático, entendendo muito mais a mecânica da tua cadeia produtiva, né? Teu supply chain tem que estar muito mais na tua mão, não é uma coisa externa a você, né? Mas eu já uso várias técnicas sensacionais, André. Não, legal, eu uso microLAN, eu faço conexão com concorrentes, a gente trabalha logística de forma agregada. Sensacional, você já faz boas coisas, mas é que o mundo vai andar muito mais rápido, né? A gente quer muito mais velocidade. O sonho de consumo é que você dê uma clicada num produto chinês e em 3 dias ele esteja aqui, né? Se você vê alguns sites chineses já estão fazendo um CD aqui no Brasil. Não sei se você chegou a acompanhar, mas alguns grandes da China sacaram esses 3 meses e falaram, não, tudo bem, a gente faz os transportes todos antes e guarda um estoque 80-20, que seja um paretão da vida. Eu guardo os 20% dos produtos que eu mais vendo estão aqui e eu entrego rápido. Isso faz diferença para a tua compra online. Quantas vezes você não deixou de comprar porque o produto demoraria muito e seria fora da tua expectativa, né? Nesse sentido. É verdade. Né? Eu tenho um conhecido que está na China, a gente até gravou uma entrevista, tá até lá no nosso canal do YouTube. Ele é empreendedor também, né? Ele faz alguns tipos de comercialização, produtos da China. E ele explicou em alguns momentos a diferença, né? Porque a gente tem algum preconceito em algum momento com alguns produtos da China. Porque é da China, porque aí não dura e tudo mais, mas ele veio explicando. E a grande barreira realmente era essa, né? De você comprar produtos de lá e não conseguir receber em tempo hábil, em tempo satisfatório, vamos colocar dessa forma, né? E, assim, eu sou um apaixonado realmente pela logística. Tem hora que as pessoas... Eu acho que ele sabe fazer isso na vida, logística. Não, eu sei fazer outras coisas, mas é porque realmente eu gosto. E uma área que realmente eu queria ter enganjado era a questão do transporte, né? Toda a minha estrutura, formação foi a parte de armazenagem, estoque. Na última empresa que eu trabalhei também com parte de transporte, mas era superficial. E sempre fui apaixonado pelo transporte modal ferroviário, né? Diversas vezes coloquei currículo numa empresa aí, né? Mas ainda não fui chamado. Quem sabe... Mas chega lá. Isso. Então, para a gente finalizar, teve uma matéria que foi publicada em dezembro de 2019, que o governo projeta para esse ano de 2020, não sei agora, mas eu vi recentemente também no Estadão, 44 leilões com concessões, né, com retorno aí em torno de 100 bilhões. Vimos também algumas estradas que foram reformadas no norte do país. Seria essa uma solução imediata para conter o avanço do desemprego e geração de rendas? Legal. Poxa, boa pergunta. O que acontece? Lógico que o contexto macroeconômico interfere muito na empregabilidade, né? Assim, até compartilhando uma opinião, né, pessoal, eu acho que o Estado tinha que se ater às funções básicas do Estado, né, cara? Educação, segurança, não adianta você... Saúde pública, né? Saúde pública, segurança e educação. Só. Todos os outros itens que fogem a isso acabam tornando o governo pesado, lento, e são coisas que a iniciativa privada poderia fazer. Lógico que aí vai uma ressalva, porque a gente, enfim, sabe como é que funciona
as questões de honestidade no país. A gente, infelizmente, tem gente muito desonesta e tal. Mas eu acho que esses leilões eles vão mudar, eles mudariam o formato da mão de obra. Tá? A gente sairia de um grupo gigante de funcionários públicos para um grupo de empresas privadas. Isso tem que ser feito de uma forma adequada. Eu acho que isso, sim, uma parte disso poderia e deveria ser para a infraestrutura, porque eu só acredito que tem dois jeitos da gente sair dessa forma de viver que o Brasil tem. É com muita educação, né? Então, aí eu sou suspeito, porque eu também lá tenho minha veia como professor, então, mas eu acho que se você não educa um país, fica difícil desse país ir para frente. E a segunda, cara, é com muito trabalho, muita produção. Com o 100 bi do governo, a gente consegue, sim, melhorar muitas estradas, podem criar capitalização imediata para o governo, mas a minha preocupação é que, junto a isso, tem que ser feitos conexões, laços, né? Para que os leilões e o ganho dos leilões tenham contrapartida na infraestrutura do país. E é isso que eu costumo não ver. Então, por exemplo, você vai ganhar uma empresa pública, você tem que compartilhar com o Brasil um capital que dê para você montar X quilômetros de estrada. Isso pode ser um dos pontos de apoio do edital. Já houve, por exemplo, há uma prefeitura aqui no estado do Rio que fez como contrapartida de concessão do habite, né, do alvará, enfim, como contrapartida a quilometragem de esgoto, de rede de esgotamento sanitário. Então, assim, da mesma forma, pensando nessa contrapartida, esses leilões, se forem bem amarrados com a estruturação do país, ou seja, esse dinheiro não sumir na mão de político, acho que funciona. Acho que cria empregabilidade, eu acho que pode gerar novos modais aí, é o momento de você fazer parcerias para gerar quilometragem de ferrovia, de você interligar os principais estados, é aquela história, norte-sul, né? Fazer uma grande malha ferroviária, porque é a solução para o país, é muito mais barata. A gente trabalha com... O Brasil é um país que trabalha com insumos agrícolas e insumos de pouca monta de valor agregado, né? São minérios, as estruturas de custos são muito baixas, é muito volume para muito pouco dinheiro, né? Diferente de um Japão da vida, que trabalha com alta tecnologia. Então, um caixotinho que vem do Japão e para o Brasil vão não sei quantos navios, do Brasil saem não sei quantos navios com minério de ferro, né? Então, é esse o ponto. Então, eu acho que sim, o dinheiro pode ajudar, mas eu acho que o dinheiro tem que estar amarrado a uma melhoria do cuidado com a infraestrutura. O que eu falo é que não se faz rodovia porque isso não dá voto, né? Então, se faz pracinha, se faz UPA, e aí faz UPA, mas não tem médico, enfim. Aí é uma crítica social, não é logística, né? É verdade. Mas é isso. Então, a gente fica agradecido, né, por esse bate-papo com você. Eu acredito que não somente eu estou aqui trocando essa ideia, vai agregar para mim, mas também para muitos outros que vão assistir esse vídeo. Que bom. Né? Vai abrir o conhecimento e a visão daqueles que estão nessa mesma caminhada. Para quem quiser te seguir, né, quiser te acompanhar, até mesmo porque você é tutor, é professor, né, empreendedor. Então, assim, acho que tanto eu que já te sigo, né, seria interessante outras pessoas te seguirem. Se tem algum meio de contato, elas possam também entrar em contato com você, quiser deixar aqui no nosso canal, fica à vontade. Ah, que legal. Vou deixar assim, vou deixar o prof.andré.gustavo.fonseca, que é meu Instagram, e aí todo mundo pode entrar em contato comigo lá. É fácil, é prof, né, de professor, prof.andré.gustavo.fonseca. Sempre um pontinho depois para ficar fácil, para não confundir, escrever, tá bom? Perfeito. Então, amigos do canal do Logísticas em Foco, a gente vai encerrando aqui mais um bate-papo, uma troca de entrevista com o André Gustavo. E espero que vocês tenham gostado. E no final do vídeo, dê um like aí, uma curtida no canal do YouTube. Um abraço para vocês aí. Valeu, cara. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau.